Meu nome é Carolina Panes, eu sou professora na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Francisco Beltrão. Eu sou professora no curso de Medicina e no curso de mestrado aqui da instituição, do Programa de Ciências Aplicadas à Saúde, e também nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Estadual de Londrina, do Programa de Patologia Experimental e Fisiopatologia Clínica e Laboratorial. Agora falando assim sobre o estudo, quando que ele foi desenvolvido, assim, como que começou essa pesquisa? Essa pesquisa começou quando eu cheguei aqui em Francisco Beltrão, no ano de 2014. Eu tinha recém terminado o meu pós-doutorado, já trabalhava há bastante tempo com câncer de mama, mas ela começou de um jeito muito curioso, porque quando eu cheguei aqui, eu verifiquei que apesar do município não ter uma quantidade muito grande de habitantes, havia muitos casos de câncer de mama. Então, nessa ocasião, eu pedi autorização para o hospital para bater um papo com as pacientes que estavam ali esperando, né? E aí, nessa conversa, nesse dia eu conversei exatamente com 10 pacientes, e das 10 mulheres que eu conversei, 7 disseram para mim a mesma coisa. Ah, eu sou agricultora. Ah, eu manipulo veneno. Ah, eu acho que eu estou doente porque eu mexo com veneno. Então, veja, eu vinha de uma situação bastante urbana, porque eu fiz o meu doutorado no norte do Paraná, que também é uma região bastante agrícola, mas eu trabalhei muito com população urbana, uma cidade bem grande ali, Londrina, uma regional de 3 milhões de habitantes, né? E depois fui para o Rio de Janeiro fazer pós-doutorado, num centro totalmente urbano, que é o Instituto Nacional de Câncer. E aí, de repente, eu chego no hospital, começo a conversar com as mulheres que estão ali aguardando um exame, um atendimento, ou até para fazer quimioterapia, e elas vêm com essa, né, então, com esse discurso de que, eu trabalho com veneno. E isso chama muito minha atenção. Apesar de, na época, já não ser novidade que a exposição a agrotóxicos tinha uma relação muito forte com o desenvolvimento de vários cânceres. Porém, para o câncer de mama, isso não estava estabelecido. Então, foi aí que me despertou o interesse em pensar, será que esse número grande de casos de câncer tem a ver com a exposição que essas mulheres estão me falando aos agrotóxicos? Porque a gente, normalmente, quando pensa nessa exposição, pensa em homens, né? A gente não pensa na mulher como um sujeito, né, desse contexto do agrotóxico. E foi aí, então, que a gente formulou que não só poderia existir uma relação entre a alta incidência de câncer de mama na região e a exposição a agrotóxico, mas também que a gente teria que descobrir como é que a mulher ficava contaminada. Então, a gente iniciou esse estudo em 2014, hoje ele já está completando, no início do próximo ano, aí, 11 anos, e de lá para cá a gente veio descobrindo um monte de coisa muito interessante sobre como é que essa relação aí do agrotóxico e do câncer funciona aqui na região. Depois que a gente conseguiu mapear que realmente essa região tinha muito mais casos de câncer do que o resto do Brasil, só para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 42% mais casos de câncer aqui do que no restante do Brasil. Então, é uma incidência bem alta. A gente tem uma mortalidade 17% maior do que o resto do Brasil, então tem uma mortalidade bem alta também. A gente foi a campo, a gente foi até as propriedades das mulheres agricultoras para tentar entender de que forma a mulher participava desse processo. Acho que essa era a primeira pergunta. Ela participava e como que ela participava? E segundo, se essa participação era suficiente para contaminar essas mulheres, porque a gente que é cientista tem que pensar em tudo isso. Eu não posso dizer que uma coisa causa câncer sem eu provar que essa substância entra no nosso corpo. Então, foi aí que a gente começou um estudo, então, em 2016, depois de levantar todos esses dados sobre o perfil da população, entrevistando essas mulheres. Então, a gente desenvolveu um instrumento de coleta de dados, e com esse instrumento a gente fazia várias perguntas, e as perguntas que nos chamaram muito a atenção para todas as mulheres foi lavagem de roupas, descontaminação de EPI e de itens utilizados na pulverização pelos maridos, sem o uso de luva de proteção. Então, a gente, em 2016, começou essa investigação, estendeu ela até perto de 2020, para comprovar que o fato delas não usarem luvas seria um modo de contaminação. Mas, para a gente conseguir provar isso, o que a gente fez? A gente pediu para essas mulheres que lavam roupa, né, e descontaminam ali os utensílios, os EPIs dos esposos,
para elas doarem para nós um tubinho de urina. Então, foi aí que a gente descobriu que a contaminação era verdadeira. Porque a mulher lavava a roupa, entregava para nós o tubinho de urina, e a gente foi fazer dosagem de glifosato, atrazina e 2,4-D, e descobriu, então, que, sim, tinha a presença desses agrotóxicos em grande quantidade na urina. E isso, para nós, foi um passo muito importante, porque a gente começou a entender como que essa cadeia se instalava, né, na mulher agricultora. E, a partir desse momento, a gente passou por uma segunda etapa, que foi entender se o agrotóxico entrava no tecido mamário, né, dentro da mama, do seio, e que tipo de consequência ele causa no nosso corpo, para que a gente, né, hoje, 10 anos depois, consiga falar um pouquinho em prevenção, em cuidados para que isso não aconteça. Né? Então, tem uma história bem longa aí nesses 10 anos que a gente veio desenhando. Eu sempre falo que é um quebra-cabeça, que a gente veio adicionando pecinha, né, para tentar entender toda essa história. A gente sabe, assim, que falar de agrotóxico no Brasil sempre é difícil. Então, eu queria saber, assim, se durante todos esses anos, né, como a senhora mesma falou, são muitos anos, não é uma pesquisa simples, não é uma coisa rápida, a senhora, assim, enfrentou muitas dificuldades. Olha, eu não tenho muito do que reclamar. Eu sempre fui muito bem recebida pelos coletivos de mulheres agricultoras, pelas associações, então acho que esse é o primeiro passo. Eu preciso de pessoas para poder desenvolver esse estudo. Eu preciso que essas pessoas queiram participar do meu estudo. Elas têm que me doar um tubo de urina, um tubo de sangue, responder um questionário. Então, a minha sorte foi que eu contei com a boa vontade de pessoas que estavam extremamente doentes, mas que queriam saber o que estava acontecendo com elas. São pessoas muito generosas, né? Porque a partir delas eu vou conseguir contar essa história e, de repente, ajudar os filhos, os netos, as futuras gerações a terem um destino diferente, né? Então, essas pessoas sempre me ajudaram muito. Acho que esse é o primeiro passo, o acesso. A caracterização de tudo isso que eu estou falando foi muito ajudado pela generosidade das mulheres agricultoras. Depois que eu comecei a divulgar esses dados, obviamente, sempre teve gente que torceu o nariz, negacionista existe, os meus dados começaram a ser divulgados num período terrível no nosso país, que foi a pandemia. A gente acumulou mais ou menos aí 5, 6 anos de dados para daí começar a divulgar, porque esses estudos demoram muito, né, para a gente ter conclusões importantes. E nessa ocasião eu tinha recém voltado dos Estados Unidos, eu faço uma parte desse estudo lá fora, e eu me lembro que a gente começou a publicizar as informações, tanto na mídia, na grande mídia, como localmente, que é onde mais importa, né? É eu devolver para cada agricultora o que está acontecendo e o que ela tem que fazer. E é muito interessante como a sociedade estava inflamada naquela época com o negacionismo, com o movimento antivacina. E aí é óbvio que quando você traz uma notícia falando que agrotóxico causa câncer, que quem é exposto a agrotóxico morre mais, porque tem mais metástase, porque o sistema de defesa, que é o sistema imune, fica intoxicado. Olha quanta informação negativa. Obviamente, eu recebi de volta negacionismo. Mas a gente que faz ciência, a gente lida com fatos. Não é conversa do WhatsApp, não é corrente de oração, não é achismo. Então, contra fatos não tem argumentos, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem, é fato, os dados são públicos. A gente não produziu isso sozinho, a gente teve apoio de um núcleo muito forte no mundo, que é a Escola de Saúde Ambiental, na Escola de Saúde Pública de Harvard, que é onde eu trabalho, fora do Brasil. Então, assim, eu fiquei bem tranquila, bem confortável, porque as pessoas que estavam fazendo esse movimento negacionista não era contra mim, era contra toda a ciência no Brasil, e eram pessoas sem fundamento, sem um pingo de conhecimento na área, então elas não tiveram força. Com a mesma força que elas chegaram, elas foram embora. E um terceiro ponto que todo mundo é curioso para saber é a questão do agropop, né? Como é que o agropop recebe essa informação que a gente fala? E aí eu sempre gosto de destacar que eu trabalho como profissional de saúde. Então, a gente que é profissional de saúde, a gente levanta uma bandeira muito forte, que é a proteção da saúde da mulher. Qualquer discurso que você vê, sei lá, palestra, curso, qualquer podcast, áudio, vídeo que você vê eu falando, você sempre vai ouvir a mesma história. Eu não estou aqui para levantar bandeira contra os fabricantes de agrotóxicos que dizem que A, B ou C estão certos ou estão errados, porque o meu papel não é esse. A ciência, os dados que eu produzo aqui, eles são para proteger a saúde da mulher agricultora, porque hoje não tem ninguém olhando para a saúde dessas mulheres, sabe? Então, eu nunca recebi nenhum tipo de ameaça,
nunca chegou nem perto de mim, nenhum tipo de repressão em relação ao nosso estudo, porque o que a gente está fazendo é tentar ajudar uma população que está doente e ajudar da melhor maneira possível. Né? Então, eu acho que quando você consegue separar a política, a militância da ciência, a ciência se consolida e não tem por que as pessoas atacarem a gente. Né? Então, a gente tem feito um trabalho, eu acho ele muito bonito, um trabalho que eu gosto de fazer e que a gente só tem apoiadores. Né? Então, eu não tenho tido problema com essa questão, ainda bem. Como que foi, assim, para a senhora começar a chegar, né, aos resultados, esse momento de perceber aonde a pesquisa estava levando e aonde ela ainda pode levar, onde a senhora acha que ela ainda pode levar? A gente, como eu comentei, levou 5 anos para conseguir analisar o primeiro grupo de resultados, porque a gente precisava acumular informação, ter um número de pacientes razoável, né, para conseguir entender se aquilo que eu estava observando era verdade. Então, no meio do estudo, quando a gente tinha 750 pacientes, a gente começou a publicar os primeiros resultados. Foi interessante porque quando eu comecei a analisar essas amostras, eu já sabia que elas tinham contaminação por agrotóxico, eu fui buscar essa relação, então, com o sistema de defesa, porque o câncer, ele se instala no nosso corpo a partir de um estímulo errado, que no caso é o estímulo do agrotóxico, né? Ele vai fazer uma série a gente fala de desregulações, né? Vai fazer uma série de efeitos ruins no nosso corpo que vão se acumular, e esse acúmulo de coisas erradas é que gera o câncer. Então, imagina que a gente estava já com essa hipótese consolidada, mas no nosso organismo, toda vez que a gente gera um câncer, uma célula começa a se comportar de uma forma errada, a gente tem um sistema de defesa. E esse sistema de defesa vai lá e elimina essa célula. Então, a minha hipótese era de que, será que o sistema de defesa dessas mulheres funciona? E foi muito triste, porque quando eu comecei a investigar, a gente começou a medir uma série de exames no sangue dessas pessoas e também olhar lá para o pedacinho, né, para a biópsia do câncer de mama delas, para entender o que estava lá dentro. E eu falo que é triste porque o que a gente constatou? Que a nossa hipótese era verdadeira, que o sistema imune dessas pessoas não funciona direito, que elas não são capazes de produzir essas substâncias de defesa, que lá dentro da biópsia, né, dentro do tecido tumoral, então, a gente não tem as células do sistema de defesa que costumam eliminar o câncer. Essas células estão em quantidade muito diminuída nessas mulheres. Então, a gente conseguiu desenhar um cenário que caracteriza o que a gente chama de apagão imunológico. O que seria isso? Eu tive um apagão na minha defesa. O meu corpo não consegue mais se defender contra o câncer, porque o agrotóxico envenenou o meu sistema de defesa, o meu sistema imune. Então, imagine que a gente está aqui conversando sobre câncer. Imagine para as outras doenças, né, que a gente nem está citando aqui, que impacto essa exposição a agrotóxico deve ter. Infelizmente, eu não consigo estudar tudo, eu sou especialista em câncer e eu tenho que ter um foco, né, porque a gente não consegue fazer tudo, mas eu fico preocupada pensando nesses outros desfechos. O que a gente, a partir disso, vem fazendo, que é o futuro agora, né? A gente já fez os primeiros 10 anos de projeto, a gente já conseguiu dar esse passo gigantesco, que é mostrar que o agrotóxico entra no corpo da mulher, como ele entra, onde ele se acumula. A gente tem 2 estudos mostrando que ele entra dentro do tecido mamário, então ele consegue entrar dentro da mama da mulher, ele é eliminado no leite materno. Isso é uma prova de que ele passa por dentro da mama, né? A gente mostrou que existe essa intoxicação do sistema de defesa, então, do sistema imune, e a gente agora está tentando entender melhor os desfechos que vão acontecendo nesse câncer de mama, que estão relacionados principalmente com a alta mortalidade, porque essas mulheres morrem muito, e também com a falha na resposta ao tratamento. Essas mulheres que são agricultoras, elas têm mais dificuldade em responder ao tratamento do câncer de mama. Então, a gente acredita que o agrotóxico também interfere nessa questão. Né, isso são os passos que a gente está começando agora e que eu acredito que a gente vai levar uns 5 anos para ter os primeiros resultados ainda. Mas eu vejo um futuro, né, você falou dos passos futuros aí, um futuro que começa a focar também em prevenção. Porque não adianta só eu vir aqui, falar de doença, falar que causa, né, eu sou a pessoa que carrega notícias ruins, né, eu falei um monte de coisa ruim até agora, mas como é que a gente vai resolver esse cenário? A gente depende de vontade política, e a Carolina sozinha não tem essa força, né? Isso é uma questão que a gente volta lá atrás, no voto, na escolha dos nossos candidatos, né? Que é uma coisa que a gente sozinha não tem controle, é uma coisa que a sociedade tem que pensar.
Então, eu comecei a discutir com o nosso grupo o que a gente pode fazer. E foi aí que nasceram algumas ideias da gente fazer oficinas com essas mulheres, dos coletivos de agricultores, mas principalmente com as mulheres que não têm câncer. Porque a ideia é justamente trabalhar em quem ainda não está doente. Então, a gente começou um processo de educação, porque a gente acredita que a educação é transformadora e é com ela que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Né? Então, eu faço oficinas onde eu levo esses resultados para as mulheres verem de uma maneira muito didática. Eu mostro para elas a realidade do município que elas estão vivendo. A partir disso, a gente faz uma dinâmica falando, então, sobre a lavagem de roupas, sobre a descontaminação de itens que têm agrotóxico, como é que a gente faz para não se contaminar? É uma coisa muito simples, que é usar luva de borracha. A pele, a mão, né, é a grande porta de entrada de agrotóxico no nosso corpo, diferente do que as pessoas acham, porque elas acham que é o sistema respiratório. Né? Ah, eu vou usar máscara quando eu for lidar com veneno, que daí eu não sinto cheiro. Não é esse o mecanismo. Né? O mecanismo principal, ele acontece no contato que o veneno tem com a nossa pele. Ele é rapidamente absorvido. Então, se a mulher usar luva durante esse processo, ela quebrou essa cadeia de contaminação na maior parte. Né? Então, a gente vem fazendo um trabalho nesse sentido, de educar, de fornecer, inclusive, essas luvas nas oficinas, para que as pessoas comecem a ter clareza de que se elas se cuidarem, talvez elas não sejam um número no meu estudo no futuro, né? Então, a gente só vislumbra coisa muito boa para o futuro do projeto. Acho que a gente já fez uma tarefa muito grande nesses 10 anos, que foi mostrar para o sistema de saúde, para os gestores, para a sociedade, que o problema está aí, que o agrotóxico é real, que ele entra no corpo das pessoas e que ele mata. Então, agora vem todo um processo aí de tentar ajudar as pessoas que ainda não estão doentes. Eu quero acrescentar uma fala, que já que a gente está no Outubro Rosa, né, e a gente está falando de prevenção de câncer de mama, para as mulheres não esquecerem que a prevenção ainda é a nossa maior arma. Então, elas não podem deixar de correr atrás, fazer mamografia, fazer ultrassom. Né? Muitas pessoas têm medo do câncer. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter pressa de diagnóstico. Porque se eu fizer uma mamografia e ela tiver uma lesão, ela vai estar no início. E toda lesão no início tem cura. Então, apesar de tudo isso que eu falei sobre o enfraquecimento do nosso corpo, a intoxicação, né, que acontece na mulher agricultora, se ela diagnosticar esse câncer cedo, ela tem taxas altíssimas de cura. Então, não tenham medo de correr atrás. Porque às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas falam assim, meu Deus, não vou fazer mamografia, vai que eu descubro que eu tenho uma lesão. Não, tem que descobrir o mais rápido possível, porque é aí que está a chance de sobreviver, né, e ter qualidade de vida. O câncer de mama é uma doença curável, só que ela tem que ser diagnosticada muito cedo. Então, acho que fica o recado aí, né? O Outubro Rosa vem com essa mensagem de prevenção.